Saudamos aos nossos estimados amigos. Eu sou Gerald Crick, pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos hoje meditar sobre a prisão de Jesus. E eu vou pedir a Kátia que leia para nós o Evangelho de João, capítulo 18, versos 2 a 12. Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então ele lhes disse: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que meu pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Em Cristo Jesus, o Redentor de nossas almas, estimados amigos, estamos no Getsêmani. Estamos no lagar da ira de Deus, onde o seu Filho Jesus seria moído pelos nossos pecados. Cada passo que Jesus dá o aproxima do altar, erguido no alto do Gólgota, onde o Cordeiro de Deus morreria para pagar todos os nossos pecados, como redentor das nossas almas. O passo que Jesus agora dá é sobremaneira importante. O Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores. Até aqui estivera na companhia dos discípulos, no convívio com amigos, senhor de seus movimentos. Doravante, estaria à mercê de algozes desapiedados, alvos do ódio infernal. Mesmo assim, Jesus não vacila. Pisa firme o solo que já estremecia sob os pés das hostes que se aproximavam. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Assim acabara de falar o Mestre. E agora vão ao encontro daquele estranho ruído que subia a estrada rumo ao portão. Vozes abafadas, tilintar de metal, tochas acesas, luzes brilhando, é o que os discípulos percebem com nitidez crescente. E Jesus vai ao encontro da prisão. Duas palavras caracterizam esse passo. Se é a mim que buscais, então deixai ir estes. Jesus fora buscado por muitos durante a sua vida aqui no mundo. Vinham os enfermos em busca de saúde. Vinham os pecadores em busca de perdão. Os famintos em busca de pão. Apavorados vinham em busca de socorro, de sossego. Buscar essa vez significa prender, significa levar ao martírio, à morte. E Jesus sabe disso. Não obstante, não foge. Ao contrário, o nosso texto relata: sabendo, pois, Jesus
todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e ele pergunta: a quem buscais? Essa pergunta soa ao encontro de uma multidão. Quem são eles que vêm buscar a Jesus? São soldados romanos e servos armados do Sinédrio, portanto, representantes do Estado e da Igreja. Que estranha parceria! E não são poucos. Se fosse uma corte, então seriam 600 homens, a 10ª parte de uma legião. Em todo caso, podemos falar de centenas de pessoas. Mateus, ele diz que era uma grande turba. Lucas fala uma multidão, armados de espadas, cacetes, lanternas, tochas, cordas. Como os inimigos de Jesus se unem para combater a verdade e aos que a aceitam. Como usam de todos os meios ao seu dispor para conseguir seu objetivo. Usam as tochas da sabedoria humana, empregam a espada para, por meio da violência, barrar o curso do Evangelho Salvador. E todo o ataque aos seguidores de Jesus, visa, em última análise, ao próprio Senhor Jesus. Ele é e continua a ser, em nossos dias, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Razão porque Saulo, quando ia a Damasco prender os cristãos, ouviu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a Igreja de Cristo, persegue ao próprio Jesus. Os soldados têm uma ordem expressa. Quando Jesus lhes diz: a quem buscais, eles respondem: a Jesus, o Nazareno. E então Jesus lhes diz: sou eu. Sou eu, Jesus, o Nazareno. Será que os soldados entendiam o que significava, ou sabiam o que significava o nome Jesus? O nome dado pelo anjo, que diz: ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Dificilmente eles sabiam isso. O nome Nazareno, para eles, só podia ser algo depreciativo, por julgar ou falar do Natanael, que disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? 2 vezes este nome é usado por pessoas endemoninhadas, enraivecidas. 2 vezes no pátio do sumo sacerdote. E o próprio Pilatos o coloca na cruz, como que dizendo: vede o rei que vocês têm. Foi aparelhado para a sua missão, lá na pequena cidade de Nazaré. É puro escárnio, é puro deboche. E Jesus se sujeita a tudo. Sou eu. Eu sou Jesus, o Nazareno. Ele não se envergonha de ter sido criado em Nazaré, como também não se envergonha de ter nascido em Belém, sim de ter vindo a este mundo de misérias e justiças em forma de homem para salvar o seu povo dos pecados deles. Sou eu, o Todo-Poderoso. A humilhação não deve ser tomada como um sinal de fraqueza. Quando Jesus lhes diz: sou eu, a Bíblia afirma que todos recuaram e caíram por terra. Basta uma palavra para jogar ao pó todo o poderio humano. Pouco depois, Jesus diria a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Sou eu, o misericordioso. Vede o amor e a bondade, o carinho do Mestre, com seu procedimento para com Judas. Após o beijo acompanhado da saudação: salve, Mestre, Jesus não fulmina o traidor, não faz com que a terra se abra e engula uma pessoa tão insignificante. Jesus fala à alma deste homem, no intuito de reconduzi-la. Se Judas se perde, não é por ter falhado a misericórdia divina, pois assim Jesus lhe fala: amigo, por que vieste? Um beijo traz o Filho do Homem? Como se Jesus quisesse dizer: volta, amigo, seja novamente meu discípulo.
Jesus sara a orelha de Malco, que Pedro cortara. Mãos benfazejas fazem o bem aos que maltratam. Jesus diz a Pedro: guarda a espada, porque Jesus quer morrer pelos nossos pecados, porque Jesus precisa morrer pelos nossos pecados. Seu amor o impele a tanto. Se buscais a mim e o fazeis, sou eu. Eis o grande convite. Ó pecadores, buscai a Jesus, e só a Ele. Jesus mesmo diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Buscai, pois, a Jesus. Que cada um busque a Jesus nesta época de Quaresma como seu Salvador. Ele é o único que pode salvar. Várias vezes, no curso da história, a causa de Deus parecia depender de um tênue fio, prestes a se romper. Elias julgava estar sozinho. Achava que estava vendo o fim de Israel, o ocaso de Israel. E reclama dizendo: eu fiquei só. Mas Deus diz: não, Elias. Ainda deixei 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. O Elias da era cristã Lutero viveu momentos idênticos. Mais de uma vez, esperava-se apenas o golpe final para derrotar a cruzada evangélica. Aqui no horto do Getsemane, tudo indicava que a causa do Nazareno estava perdida. Que desigualdade! De um lado, representantes oficiais dos dois poderes, do Estado e da Igreja. E do outro lado, um punhado de homens sem posição social de destaque. Ali, soldados completamente armados, e, se fosse preciso, auxiliados por legiões famosas. E, de outro lado, pescadores assustados, que logo depois desse embate fogem do campo de batalha. E o pior de tudo é que o mestre deles está preso, está nas mãos de inimigos, está imobilizado. Já não fora dito, o pastor seria ferido e o rebanho disperso? A despeito de tudo, a causa de Cristo não está perdida. Deixai ir estes. O perseguido dá ordem aos seus perseguidores. Jesus protege os seus. Tudo devemos a esta proteção. Jesus não só ordena ao vento e ao mar, também aos homens, em todas as épocas. Ele governa a sua igreja e, em atenção a ela, rege os destinos dos povos. E Jesus diz que nem um fio de cabelo cairá do cristão, se não for a vontade de Deus. É importante esta verdade. Se tribulações se abatem sobre nós, se sofremos a inimizade do mundo, é porque Deus o permite, para o nosso bem, de acordo com seus desígnios insondáveis. Aqui no jardim de Getsemane, os discípulos não correm perigo nenhum. Ninguém pode tocar neles. E mesmo depois do pátio do sumo sacerdote, Pedro, apesar de ser reconhecido por um amigo de Malco, não corre perigo nenhum. E, no entanto, 10 anos mais tarde, Tiago foi o primeiro discípulo a apagar com sangue o testemunho de sua fé. E Pedro também foi avisado por Jesus a maneira que ele deveria servir, que ele deveria morrer. Quase todos eles selaram com sangue o testemunho de sua fé. E a explicação é essa: é que aqui no jardim do Getsemane, eles ainda não estavam preparados. A fé que eles possuíam ainda era fraca. Só depois da ressurreição de Jesus e depois do Pentecostes, cheios do Espírito Santo, aí sim puderam enfrentar impérios em nome de Jesus. É que aí eles viam como Estevão, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus aqui não fala num perder físico, morte física, mas sim num perder espiritual. Na sua maravilhosa oração sumo sacerdotal,
escrito em João capítulo 17, leia uma vez esse capítulo. Jesus havia dito: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Deixai ir estes. Nenhum poder do mundo pode tirar-nos a graça que nos salva. Podem até roubar-nos a vida, sim, mas não a herança celeste. Jesus mesmo afigura: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai Celeste se agradou em dar-vos o seu reino. Deixai ir estes. Assim fala o nosso advogado, Jesus, que está diante de Deus Pai. Se nossos pecados nos atormentam, se a nossa consciência nos acusa, se a lei divina nos condena, então o mediador Jesus, aquele que é mediador entre Deus e os homens, levanta a sua voz diante do Pai Celeste para nos defender e para dizer ao Pai Celeste que ele sofreu, padeceu e morreu, e que por isso ele agora pode dizer: deixai ir estes, deixai-os ir aos céus, porque por eles eu morri, eles são meus. Ouve, estimado amigo, essa voz que ora por ti, por todos nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Que Deus faça com que nós possamos ver a sua glória por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que é muito maior do que todo humano entendimento, guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.